Continental News, a fonte da melhor informação. Continental News. É a Continental e o seu Continental News, o jornal da Continental. Como tinha um agendamento para falar com uma pessoa da nossa sociedade, conhecido inclusive, falar um pouquinho sobre a questão política. Eu me lembro, Dr. Jefferson, que o senhor publicou na rede social essa informação que o senhor tinha sobre a abertura do Minerva. Então, eu gostaria de saber, naquele momento o senhor publicou, ficou de vir aqui, como o senhor está vindo hoje, mas diante do seu trabalho não foi possível a agenda e ficou para uma oportunidade. E é hoje. Naquela época que o senhor participou, o senhor já tinha essas informações e eu gostaria de saber o que representa, então, e tudo que se sabe hoje. Teve reunião, inclusive, alguns diretores ontem, a princípio em sala, reunião fechada, depois ficou aberta e tal. Nós não temos as informações deles e no outro contato, quem sabe, nós teremos aqui. Mas dessa publicação que o senhor fez há 50, 60 dias, mais ou menos, no Face, o que se tratava e qual a importância da reativação desse frigorífico para Mirassol? Bom dia. Bom dia, Tadeu. Bom dia, ouvintes de Mirassol do Oeste e de toda a região, que a gente sabe a amplitude desta emissora, né? Que abrange praticamente toda essa região do estado de Mato Grosso. Antes de mais nada, Tadeu, é importante dizer o seguinte: a vinda do frigorífico novamente para Mirassol do Oeste não pode se colocar uma ou outra pessoa como responsável. A gente sabe que existe um interesse comercial. Então é importante dizer que o responsável por essa vinda do frigorífico não é A, B ou C. O importante dizer no momento é que Mirassol do Oeste precisava do retorno do frigorífico. E nesse aspecto está vindo numa boa hora e a gente tem mais que dar apoio. Toda a sociedade de Mirassol do Oeste e região tem que dar apoio ao regresso do Grupo Minerva, que é um grupo sério, diria hoje que é um dos maiores grupos de distribuição de carne do país. E nesse sentido a gente tem mais que apoiar. Em relação à minha participação nisso, é importante dizer o seguinte: quando fechou isso eu creio que em fevereiro, março do ano passado, nós estivemos em São Paulo, na companhia do deputado federal Ezequiel Fonseca, na companhia do ex-ministro da Agricultura Neri Geller, na companhia do Guareschi, que é o representante da Agricultura do Estado de Mato Grosso, da Secretaria de Agricultura do Estado de Mato Grosso, aonde nós, na sede do Grupo Minerva, colocamos a necessidade de que o Minerva voltasse para Mirassol do Oeste. E de lá para cá, nós travamos alguns conhecimentos, inclusive com o diretor-presidente, Dr. João Sampaio, que por sinal tem vínculo com o Mirassol do Oeste indiretamente, é amigo e compadre do senhor Ricardo Cassi Cunha. Ou seja, nós, a partir daí, começamos sempre a pedir, né, que olhasse com carinho o Mirassol do Oeste. Então não é que eu fui o responsável e quem se colocar como responsável está querendo tirar proveito da situação. A gente precisa ser honesto para dizer que essa informação que eu tive de forma privilegiada, quando eu coloquei na rede social, eu jamais faria isso colocando eu como responsável da abertura do frigorífico. Seria leviandade da minha parte, eu não tenho esse perfil. Mas a gente tinha essa informação privilegiada, eu dei esse aviso no sentido de que Mirassol do Oeste estaria recebendo novamente o Grupo Minerva. E isso se consolidou ontem, né, oficialmente. Importante dizer também que o colega advogado, que a gente trava um bom conhecimento do Grupo Minerva, o Dr. Éder, ele, a semana passada, me ligou falando, né, que precisava ter uma reunião com a prefeita. E eu procurei a prefeita, falei que o pessoal estaria vindo aqui, o Dr. Éder, na companhia de alguns executivos do Minerva, para fazer uma reunião com ela. Ontem eu não estava na cidade, eu saí de manhã para fazer uma audiência em casa, só retornei já de tardezinha. Mas fiquei contente com as notícias, porque a gente soube, né, de que eles estiveram aqui, foi muito bem recebido, importante se dizer isso. A prefeita foi muito solícita quando nós pedimos essa reunião, inclusive ela desmarcou uma agenda, uma reunião que ela tinha em Cuiabá para aguardá-los. Então, nesse aspecto, é importante dizer, o momento agora é de unidade
união, eu acho que nós precisamos colocar a Mirassol do Oeste novamente nos rumos do progresso. E nesse aspecto, a vinda de empresas para a Mirassol do Oeste é de fundamental importância para que a gente consiga trazer novos empregos, porque Mirassol do Oeste sofreu nos últimos 2 anos. E a gente sabe também que Mirassol do Oeste precisa de um plano estratégico de desenvolvimento. A gente sabe da necessidade, foi constatada agora com a ida dessas empresas, com o fechamento dessas empresas, da necessidade desse desenvolvimento de um plano estratégico para que a gente possa não só manter as empresas que nós temos, mas também trazer outras. E foi muito importante essa vinda do frigorífico, Tadeu, e isso é um mérito da sociedade de Mirassol do Oeste. Por falar mérito na sociedade, muito se comenta sobre números de funcionários que serão contratados, tem alguns que estão aguardando. E qual seria, doutor, essa demanda de pessoas que devem ser chamadas? Há notícias no site dizendo que nas próximas semanas, outros dizem que de 6 de junho, 6 de julho. O fato é que próximas semanas é rápido e não no ano que vem. Mas o que representa, na verdade, a reativação desse frigorífico economicamente para nós? É muito importante até a gente dizer o seguinte: a informação que eu tive ontem é que a partir da semana que vem já estarão o pessoal do RH na sede da empresa, aonde estarão recebendo solicitações de emprego, currículo, já está se formando uma equipe para iniciar os trabalhos, então tudo vai ser muito rápido para a informação que eu tenho. E se Deus quiser, essa indústria vai estar funcionando mais tardar até agosto, porque a gente sabe que tem que reparar equipamentos, a gente sabe que tem que contratar pessoal. Uma coisa que eu, conversando com o advogado do Minerva ontem, me deixou muito contente, e aqui é bom a gente estar falando também para as pessoas, porque quando houve o fechamento, muitos funcionários entraram com uma ação contra o Minerva, com uma reclamação trabalhista, para receber seus direitos, enfim, um pleito justo, um pleito legal. E a informação que eu tive ontem, que não haverá discriminação. Fiquei muito contente por isso. Não haverá discriminação na contratação desses funcionários. Ou seja, a empresa não vai discriminar aquele funcionário que entrou com uma ação e não contratá-lo. Então é uma informação muito interessante que a gente tem que passar para a comunidade. Isso demonstra a seriedade desse grupo Minerva, né? Então é importante eu estar falando isso, aproveitando esse espaço, que essas pessoas que entraram, Tadeu, não serão discriminadas. Era a próxima pergunta. Parabéns aí pela colocação, doutor. Eu tenho uns 3, 4 amigos que fez exatamente essa linha, né? Estavam preocupados, assim, não tinha para quem perguntar, tal, e agora acredito que estão satisfeitos com essa situação. Fica tranquilo que vai haver o procedimento. Eu conheço 3, deve ter muito mais. Agora, doutor Jefferson, a capacidade direta e indiretamente de funcionários, você tem ideia? No primeiro momento, me parece que são 700 funcionários que serão contratados. Tá? No primeiro momento, um pouco mais, um pouco menos, mas a perspectiva é de se contratar mais. Eles querem aumentar a capacidade de abate para cá, porque a gente sabe que uma empresa não vem para uma cidade porque achou a cidade bonita, ou porque achou o prefeito de olho verde bonito. Esses grandes empresários, eles veem lucratividade. É nesse aspecto que eu falo que o Mirassol precisa de um desenvolvimento estratégico de crescimento, para que a gente coloque mel na boca desses grandes empresários. Porque é daí que sai uma educação bem feita, uma saúde bem feita, principalmente saneamento básico, a necessidade de Mirassol do Oeste de asfalto e esgoto. Isso precisa de dinheiro, e dinheiro não cai do céu e não brota. A administração pública, eu costumo dizer que o município de Mirassol do Oeste é uma grande empresa que movimenta mais de 3 milhões por mês. É uma empresa pública, mas é uma empresa. E nesse aspecto é importante a gente buscar o aumento de receita. E como que se faz isso? É trazendo grandes empresas, porque ela coloca dinheiro na praça, ela gera empregos, ela fomenta principalmente o surgimento de pequenas empresas, que por consequência gera outros empregos e recolhimento de imposto, aumenta a receita, e aumentando a receita, as obras para a população chegam. É uma cadeia de coisas que desenvolve uma cidade, e nesse aspecto a gente precisa ter essa consciência para que a gente faça, dentro dos limites legais, um benefício, para que a gente tenha um plano de estratégico para a gente buscar outras empresas para Mirassol do Oeste. Perfeitamente. Eu vou fazer um intervalinho só para você tomar uma água ou um café
E o senhor, como que é presidente do PSDB, eu não posso perder essa oportunidade de fazer uma ou duas perguntas. Referente ao Minerva, seria isso? Eu acho que basicamente é isso, eu me coloco à disposição para qualquer outra pergunta, mas volto a repetir, é mérito de Mirassol do Oeste, não tem o responsável A, B ou C para a vinda dele em nossa cidade. Mas eu não posso deixar de perguntar, porque o senhor é presidente do PSDB, sobre a questão dessas perguntas referente às eleições. O que pode falar sobre essa questão juridicamente, as eleições, sobre a situação para prefeito? Inclusive, todos sabem que é de conhecimento de todos, que o senhor é uma das partes, concorreu. O que pode falar de capítulo de hoje, atualizado? O que o senhor pode falar juridicamente, já que o senhor é um profissional da lei? Bom, Tadeu, eu preferi me isentar após a eleição de qualquer comentário político. Eu não procurei imprensa, até porque a gente entendeu, até por questões éticas, que não deveria dar a sua opinião em virtude de ter participado do pleito, né? Sim. Então eu me afastei até de emitir opinião jurídica no caso. O que eu falei foi durante a campanha o que poderia acontecer com o Mirassol do Oeste. Mas juridicamente, a meu entender, e eu não sou o dono da verdade, é bom que se diga isso, é irreversível, o Mirassol do Oeste terá uma nova eleição. Nós só não sabemos quando, porque, que nem você disse, depende de algumas decisões judiciais ainda, né? Mas isso pode demorar de 10 dias a 6 meses. É completamente imprevisível a gente avaliar tempo para essa nova eleição. Até porque é importante dizer que não basta só, vai ter outra eleição, a semana que vem realiza a eleição. É preciso abrir novamente um novo pleito eleitoral. Isso significa prazo para convenção, prazo para registro de candidatura, prazo para campanha. Então eu digo para você com toda certeza, após decidido, ou seja, após o deslinde judicial, não se marcará uma eleição com menos antecedência, 90 dias de antecedência. Até porque não há tempo para que isso se faça. E é importante dizer que a justiça a qualquer momento pode determinar um novo pleito. Que nem eu te disse, pode ser 10 dias, 15, 20, vai depender da decisão, se esses recursos que estão sendo impetrados serão recebidos com efeito suspensivo ou devolutivo. Resta só essa dúvida. A partir daí, a gente saberá avaliar o tempo mais ou menos. Outro dia eu procurei o promotor eleitoral, depois não se encontrava, conversei com a doutora, a juíza Edna Ederli Coutinho, que é juíza eleitoral da 18ª Zona, e ela me disse que quando está para Brasília, ela não tem como dar qualquer informação. A única informação que eu posso para você é você pegar uma das partes que estão mais inteiradas do que eu, inclusive por isso que eu estou lhe fazendo essa pergunta, e fica em aberto também, se a outra parte que concorreu, se quiser utilizar o tempo, fica à vontade, literalmente à vontade, para também colocar aí as informações. Mas, enquanto o Tribunal Superior Eleitoral, que está, ele que tem que dar essa palavra final, é isso? Não necessariamente para autorizar o pleito. Sim. Juridicamente é possível que o próprio Tribunal Regional Eleitoral autorize, independente de haver recurso ou não para Brasília. Ele pode? Ele pode fazer dependendo do seu entendimento, porque é importante a gente dizer o que está acontecendo em Mirassol do Oeste. Aconteceu em mais de 300 municípios de todo o nosso país. Mais de 300? Mais de 300. E, inclusive, tem um estado que também já foi determinado uma nova eleição. E isso tem provocado uma despesa muito grande para a União, porque a gente sabe que toda eleição tem um custo, e esse custo tem que ser arcado pela União, porque a Justiça Eleitoral é uma justiça federal. E a gente sabe também que os estados têm despesa com isso. Eu acho interessante de lembrar que até 2015 o Código Eleitoral previa, nesses casos, não previa uma nova eleição. Até 2015 o Código Eleitoral ele estabelecia que o segundo assumiria automaticamente, havendo um motivo ou outro da cassação ou de não conseguir registrar a candidatura por vários motivos judiciais, entendeu? Aí nesse caso assumiria o segundo. E em 2015 houve uma mudança na lei onde se estabeleceu nova eleição. Inclusive essa mudança está sendo pleiteado. O próprio Procurador-Geral da República, o Dr. Janot, ele propôs uma ação direta de inconstitucionalidade desse dispositivo legal.
entendeu? Só que a gente sabe que não adianta criar uma expectativa, a gente sabe que essa AD, ela não será julgada, porque isso provocou para anular esse dispositivo da lei, porque isso provocou uma despesa muito grande para a União. E nós o país vive uma crise econômica, né? E a gente tem esse conhecimento de que não há tempo hábil para se declarar nulo esse dispositivo, no sentido de que a gente pudesse assumir sem eleição. Então, aqui em Mirassol do Oeste, praticamente, ao meu entender jurídico, não há outro caminho, com certeza haverá uma nova eleição. Teve aí na boca do povo já pessoas que estariam já se preparando, alguém estaria até já pedindo voto, né? Isso pode entrar na extemporânea ou não? Ou precisa estabelecer tudo isso, a questão de data, etc. e tal? Ninguém pode falar de ser candidato ou não? Ou pode? Na verdade, a gente não sabe ainda oficialmente se haverá uma nova eleição, certo? Isso é um ponto. Juridicamente a gente não está decidido ainda. Só depois de definido. Só depois de definido, que eu acho que a gente poderia se colocar como pré-candidato. Porque você só é candidato depois da convenção do seu partido, estabelecer a coligação, registrar no cartório. E você pode se declarar candidato. No momento, eu acho até inoportuno se declarar pré-candidato, porque não tem definido ainda quando será essa nova eleição. É importante a gente afirmar isso. Claro que a sociedade não tem um conhecimento jurídico, então surgem vários nomes, e eu acho isso importante, até porque nós vivemos uma democracia, é importante que todos tenham direito. Eu sempre falo, pessoas de bem têm que se interessar pela política. Nós precisamos, a sociedade, no aspecto político, Tadeu, eu senti isso na pele, é muito omissa. E nós precisamos se preocupar, porque, que nem eu disse, Mirassol do Oeste é a maior empresa da nossa cidade. É uma empresa que movimenta quase de 3 a 4 milhões por mês. Ou seja, nós precisamos nos preocupar com essa grande empresa, porque dela sai o sustento das nossas famílias, sai o desenvolvimento e a valorização dos nossos bens que estão aqui. Então a gente tem que ver a administração pública como uma grande empresa pública. E nós precisamos dar essa devida atenção. A sociedade tem que se preocupar com a política. Nós não podemos, e é comum a gente ouvir na rua, eu não quero nem saber de política, você não vem me falar de política, eu tenho nojo de política. Nós temos que mudar essa mentalidade, porque a gente está vendo tudo que está acontecendo no nosso país. É preciso que mude, é preciso que pessoas de bem passem a se interessar pela política. Dr. Jefferson, eu quero agradecer aí, devido à exiguidade do tempo, a gente podia tratar outros assuntos, mas muito obrigado por ter vindo falar desses dois assuntos que a gente devia, de certa forma, aí para a sociedade. E vamos ver se a gente consegue também essas entrevistas com a diretoria que esteve ontem, né, aí conversando, e depois também tentando falar mais uma vez com o cartório eleitoral, com a juíza, qual é a atualização, só para falarmos durante essa semana sobre isso aí. Eu deixo o microfone para as considerações finais. Muito obrigado por ter vindo. Tadeu, eu agradeço a participação e queria dizer a você, voltando no assunto frigorífico, eu não respondo, eu não tenho autorização para falar em nome do Grupo Minerva, não falei nada em nome do Grupo Minerva. As informações que eu obtive foi em virtude de amizade, de bons relacionamentos que eu tive nesse período que eu conheci os diretores da Minerva, que eu conheci e travei uma amizade com o advogado da Minerva. Então, o bom relacionamento provoca mudanças, entendeu? Então, eu tive notícia, se é que se pode dizer, privilegiada, e eu noticiei de forma como aviso, eu não assumi em momento algum a responsabilidade de ter trazido o frigorífico de volta. Seria leviandade da minha parte, volto a repetir, quero frisar isso, porque na minha vida profissional, mais de 30 anos de advocacia aqui em Mirassol do Oeste, se tem uma coisa que eu sempre prismei, foi pela ética, pelo compromisso profissional, pela responsabilidade. E os segmentos da sociedade fizemos, juntamente com os segmentos da sociedade, com a participação de pecuarista, dias atrás, é importante, eu tinha esquecido, desculpa, só para fechar,
foi feita uma reunião lá no CDL, onde alguns empresários tinham interesse de arrendar essa planta. E a questão de 60 dias também, onde nós redigimos um documento com a participação da prefeita, com a participação de todos os vereadores. Arrendamento do frigorífico, você está falando? Arrendamento do frigorífico, quando então o Grupo Minerva não se cogitava, entendeu? Ou pelo menos não se tinha notícia da volta dele. Então um grupo de empresários do estado demonstrou interesse em arrendar essa planta. E nós fizemos uma reunião juntamente com os pecuaristas, segmentos da sociedade, prefeito, vereadores, onde nós elaboramos um documento e mandamos pedindo apoio ao governo do estado, ao governador Pedro Taques. E a partir daí a gente viu que a sociedade estava unida para o retorno do Minerva. E não só do Minerva, atrás do Minerva virão outras empresas, eu tenho certeza, e nós vamos colocar novamente Mirassol do Oeste no rumo do progresso. Isso é êxito de tudo. Eu agradeço a oportunidade, é êxito de todos nós. Eu agradeço a oportunidade, muito obrigado, e a gente está sempre à disposição da sua emissora para estar trazendo alguma notícia para a sociedade. Obrigado, Tadeu.